Todos nós temos vivido no meio da guerra de informação mais intensa que o mundo já viu. Há pessoas que acharam que era uma boa ideia, esta é a administração Biden, não discutir nada com o adversário no campo de batalha. Como isso deveria alcançar algo é incerto, mas não houve diplomacia alguma, houve apenas luta. A luta escalou constantemente em meio a alegações de que a Ucrânia estava vencendo, o que era palpavelmente falso. Em meio a alegações de que as baixas russas superavam em muito as da Ucrânia, o que também é falso. E em meio a repetidas alegações de que a introdução de alguma nova arma resolveria tudo no campo de batalha a favor da Ucrânia. Nenhuma dessas coisas é verdade. E assim, as pessoas que acreditam nessas coisas, que são a maioria tanto na Europa quanto na América, mas não a maioria no resto do mundo, onde havia grande ceticismo, agora enfrentam a realidade. A realidade está completamente em desacordo com o que lhes foi dito nos últimos 3 anos. Olá, pessoal. Hoje gostaria de compartilhar outro vídeo brilhante do embaixador Chas Freeman com vocês. Este foi gravado como parte de um evento no Zoom em 20 de fevereiro de 2025 por Mr. Eddie O'Brien, do Thinking Center, uma organização da sociedade civil irlandesa. O vídeo é um tipo de mesa redonda de perguntas e respostas com o embaixador Freeman, e garanto que todos os seus insights são, como sempre, muito valiosos de se ouvir. Entre outras posições, como vocês devem saber, o embaixador Freeman serviu como secretário assistente de defesa dos Estados Unidos, como embaixador dos Estados na Arábia Saudita, e foi o principal intérprete de Richard Nixon durante sua visita à China em 1972, que levou à normalização das relações edo-China. Com isso fora do caminho, a invasão foi provocada. Não foi sem provocação. Começamos a ouvir já em 1994, de Boris Yeltsin antes de Vladimir Putin chegar ao poder, que a expansão da OTAN e a presença de forças hostis nas fronteiras da Rússia eram inaceitáveis e provocariam uma reação militar. Essa reação foi ainda mais sinalizada durante a breve guerra entre a Geórgia e a Rússia. E não deveria ter havido surpresa. A guerra começou, na verdade, como uma guerra civil entre falantes de russo-ucraniano e falantes de ucraniano em 2014, após o golpe de Estado em Kiev, quando o novo governo ultranacionalista em Kiev proibiu o uso do russo, húngaro, romeno e outras línguas minoritárias no nível local. Assim, os falantes de russo, que eram predominantes no leste da Ucrânia, em alguns casos bem 75% na Crimeia, mas às vezes até 90% nos orientais, se rebelaram. E a Rússia naturalmente os apoiou. Então eles queriam o direito de usar o russo para educar seus filhos e se comunicar com as administrações locais. Isso resultou em uma negociação, 2 acordos em Minsk, patrocinados pela França e Alemanha, que foram aceitos pelos russos, confirmando que a região de Donbass, Luhansk e Donetsk permaneceria parte da Ucrânia, mas em uma base semelhante à de Quebec, no Canadá. Ou seja, eles teriam permissão para ter sua própria língua como língua oficial e educar as crianças nessa língua. Esse acordo foi inicialmente endossado vigorosamente por Zelensky, quando ele concorreu à presidência. E então, quando ele assumiu o cargo, foi repudiado, momento em que Zelensky, Angela Merkel da Alemanha e François Hollande da França disseram que, na verdade, não queriam dizer aquele acordo. Foi apenas um meio de ganhar tempo para que pudéssemos armar e treinar as forças armadas ucranianas contra a Rússia. Assim, a provocação começou com ataques de ucranianos ultranacionalistas a compatriotas ucranianos que por acaso falavam russo no leste. Isso escalou para uma intervenção russa contra esses ucranianos ultranacionalistas. Isso durou 8 anos. 15.000 pessoas morreram devido a bombardeios de artilharia nas áreas de língua russa. E, eventualmente, em dezembro de 2021, Vladimir Putin exigiu negociações sobre 3 tópicos.
Um deles era a interrupção de qualquer conversa sobre a entrada da Ucrânia na OTAN, ou a implicação de que forças americanas e outras antirrussas seriam estacionadas nas fronteiras da Rússia. Anti-Russian forces would be stationed on Russia's borders. The second was to reaffirm the Minsk Accords. O segundo foi reafirmar os acordos de Minsk e a autonomia dos falantes de russo no leste e, por implicação, também dos húngaros e romenos. Existem outras minorias na Ucrânia. E, finalmente, é claro, uma ampla discussão sobre a arquitetura de segurança europeia com a Ucrânia, como uma parte neutra nisso, seguindo o modelo do Tratado de Estado Austríaco de 1955, que foi alcançado no auge da Guerra Fria. Este tratado garantiu a independente democracia da Áustria e exigiu que a Áustria tratasse suas minorias, os italianos no Tirol, eslovenos e húngaros, da maneira que a Conferência Compreensão na Europa tem. Então esses eram os 3 itens para negociação. Eles continuam sendo os 3 itens para negociação. Há uma grande diferença, que é o fato de que a Rússia, agora tendo que ir à guerra contra a Ucrânia e ocupando total ou parcialmente os 4 oblasts de língua russa no leste, agora exige mantê-los porque não confia nas garantias da Ucrânia de que, de fato, algo como os acordos de Minsk seja agora possível de ser implementado. Então vou encerrar aqui. E acho que essa é uma história muito breve da questão. Há muitos altos e baixos nisso, é claro. A América e a Europa Ocidental fizeram parte da provocação. Essencialmente, Putin e seu governo exigiram uma negociação. Eles foram respondidos tanto pelos Estados Unidos quanto por Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, com uma recusa categórica em discutir qualquer um desses tópicos. A única questão que estávamos preparados para discutir era a limitação do posicionamento de mísseis e outros armamentos na Ucrânia. Basicamente, na diplomacia, se você não consegue satisfazer seus interesses nacionais por meios pacíficos, a alternativa é usar a força, e foi isso que a Rússia fez. Portanto, a provocação foi a recusa em discutir as questões. E agora isso tem sido o caso por 3 anos. Acabamos de ver em Riad o fim desse período, com uma reunião entre americanos e russos, no nível de ministros das relações exteriores, que concordaram em 4 pontos. Which has agreed on 4 points. First, that the embassies in Moscow. Primeiro, a embaixada americana em Moscou e a embaixada russa em Washington serão restauradas para plena funcionalidade através de um processo de expulsões recíprocas. Elas haviam sido essencialmente desmanteladas e se tornado muito ineficazes. Assim, as embaixadas serão restauradas para permitir um relacionamento diplomático normal. Em segundo lugar, haverá um diálogo contínuo no nível de ministros das relações exteriores, acompanhado pela nomeação de equipes de negociação por ambas as partes, para tentar definir os parâmetros de paz para a Ucrânia, normalizar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e algum tipo de abordagem para uma paz mais ampla na Europa. Não está muito claro o que tudo isso significará, mas basicamente é positivo, mesmo que inicialmente exclua tanto a Ucrânia quanto os europeus, porque esse diálogo precisava começar e tem que haver algum acordo básico sobre os princípios que guiarão a discussão futura. E então o ponto final é que os ucranianos e a UE serão incluídos nessa discussão assim que os parâmetros forem acordados. Há uma grande discordância e raiva em relação a esse desenvolvimento, que é que unilateral. É pendendo que houve consulta prévia de qualquer consequência com a UE ou dentro da OTAN ou com a Ucrânia. Por outro lado, o Sr. Trump declarou desde o início que era isso que ele pretendia fazer. Ele venceu a eleição. A questão é do lado americano, porque os ucranianos e os membros europeus da OTAN não iniciaram uma consulta sobre o que isso significava. E a resposta parece ser porque eles não sabem o que fazer. Acabamos de ver uma reunião de um pequeno grupo de estados da OEP em Paris, com a Grã-Bretanha participando da reunião,
mesmo não sendo mais membro da União Europeia. E eles trabalharam por 3 horas e meia, e como as montanhas produziram um rato ridículo, se é que produziram algo. Desculpe-se, eles produziram a sedes. Ridiculous mouse in Latin, a ridiculous mouse. Ridículo rato em latim, um rato ridículo. Isso é Horácio. De qualquer forma, agora temos a troca mais indecorosa e, eu acho, totalmente contraproducente de diatribes, insultos e acusações entre nosso presidente mercurial e o Sr. Zelensky, que, na minha opinião, foi levado por um caminho desastroso e não gosta de onde está. Então aqui estamos no presente. O que acontece a seguir é a reunião entre as equipes de negociação e começaremos a ver o que acontece. Mas farei uma observação final, que é que o choque dentro da UE e da OTAN, e especialmente no Reino Unido, é resultado do fato de que todos nós temos vivido no meio da guerra de informação mais intensa que o mundo já viu. Você tem pessoas que pensaram que era uma boa ideia esta administração Biden, não discutir nada com o adversário no campo de batalha. Como isso deveria realizar algo é incerto, mas não houve diplomacia alguma. Houve apenas combates. Os combates escalaram constantemente em meio a alegações de que a Ucrânia estava vencendo, o que era palpavelmente falso, em meio a alegações de que as baixas russas superavam em muito as da Ucrânia, o que também é falso, e em meio a repetidas alegações de que a introdução de alguma nova arma resolveria tudo no campo de batalha a favor da Ucrânia. Nenhuma dessas coisas é verdade. E assim, as pessoas que acreditam nessas coisas, que são a maioria tanto na Europa quanto na América, mas não a maioria no resto do mundo, onde havia grande ceticismo, agora enfrentam a realidade. A realidade está completamente em desacordo com o que lhes foi dito nos últimos 3 anos. Então, naturalmente, isso é um choque. A falta de diplomacia foi surpreendente para alguém como você. Foi um erro surpreendente. Existe um ditado militar que diz que nunca se deve perder o contato com o inimigo, porque se isso acontecer, você pode ser flanqueado ou surpreendido de alguma forma. O mesmo é verdade nas relações internacionais. Você nunca deve perder o contato com um adversário. O modelo aqui, na verdade, é chinês. As pessoas não se lembram, mas em 1962, quando a guerra de fronteira sino-indiana estourou, a China manteve sua embaixada em Delhi aberta e não a retirou, o que é o costume europeu. Da mesma forma, em 1979, quando houve combates ao longo da fronteira sino-vietnamita, a embaixada chinesa em Hanoi não fechou. Por quê? Porque é precisamente durante uma guerra que você mais precisa de contato diplomático. Lincoln esteve no cargo por 4 anos. Ele nunca visitou Moscou. Sergei Lavrov, um ministro das Relações Exteriores da Rússia muito competente, capaz de ser encantador e, se necessário, desagradável, 2 faces da mesma moeda, talvez, nunca visitou Washington por 5 anos. Blinken e Lavrov se encontraram, ou devo dizer, se esbarraram em várias reuniões internacionais, mas nunca conversaram por mais de 10 minutos e nunca trocaram mais do que amenidades sobre, você sabe, uma dúzia de coisas que viram e fizeram, o tipo de coisa que você faz à mesa de jantar com parentes de quem não gosta. Então isso é uma falha tremenda. E isso torna como diplomata americano realmente bastante surpreendente para mim. O Ocidente não vê o valor da diplomacia. Acho que vivemos em uma era em que 3 coisas se juntaram. Uma é o hábito das democracias de demonizar seus inimigos em uma guerra. Isso aconteceu com vingança. O Sr. Putin agora é considerado a encarnação do mal. Na verdade, se você ouvi-lo, o que é muito difícil de fazer porque os canais de mídia são bloqueados e censurados no interesse da guerra de informação, ele frequentemente faz muito sentido. Ele é claramente um estrategista racional e tem um bom entendimento da história do ponto de vista russo, com o qual você pode não concordar, mas pelo menos ele tem uma perspectiva informada.
A segunda coisa que aconteceu é que nossa comunicação na esfera política agora está online e controlada por oligopólios de mídia, que foram essencialmente incentivados pelos governos a censurar as comunicações daqueles que os utilizam. Então isso se tornou um grande problema em todos os lugares. Acho que foi muito injusto da parte de J.D. Vance acusar os europeus de fazerem isso, quando na verdade estamos fazendo isso nos Estados Unidos, apesar da primeira emenda da nossa Constituição. Então essa é a segunda coisa, isso é demonização. A terceira é o advento do politicamente correto. Então se você não adere à mentalidade de rebanho, se expressa uma opinião dissidente, ou se tenta introduzir fatos que não estão de acordo com a narrativa, você é atacado, como parece ter acontecido com o professor Robertson. Então acho que essas três coisas são mentalmente entorpecentes, e sabemos pelos psicólogos que se você repetir uma falsidade por tempo suficiente, ela se torna um axioma que não pode ser questionado. E é exatamente isso que aconteceu conosco na descrição dessa guerra. Acho notável que você sabe os canais de comunicação russos, é claro, os russos se envolvem em propaganda. Todo mundo faz isso. Eu não diria que a propaganda deles é particularmente eficaz, mas uma boa propaganda precisa ter uma relação fixa com a verdade. E a última coisa que aconteceu, dado todos esses problemas que mencionei, é que vivemos em um mundo em que tudo é plausível e nada é verdade. E não conseguimos mais distinguir o que é errado e o que é certo. Caímos vítimas das redes sociais, que são como placas de Petri para teorias da conspiração. Elas conectam você. Se você acredita que há trolls debaixo da ponte prestes a sair e te pegar, e você está no Facebook ou em alguma outra rede social, eles vão colocá-lo em contato com outras pessoas que compartilham sua crença. E em breve você terá uma conversa com ninguém que discorde de você sobre esse assunto. Mesmo que os trolls estejam sem qualquer evidência empírica, todos acreditarão neles. E isso é o que aconteceu nesse contexto, e aconteceu em outros. Você pode olhar para o encobrimento do genocídio na Palestina, por exemplo. Você pode olhar para a demonização do Irã. Você pode olhar, no caso dos Estados Unidos, para a demonização da China. Muitas inverdades agora são consideradas axiomáticas. Então temos um problema grave, Ed, quando tentamos introduzir fatos em oposição ao que a primeira administração Trump chamou de fatos alternativos, que não são fatos de forma alguma, mas declarações disfarçadas de fatos. Quais habits uma empatia se se influencia na diplomacia? A empatia é a base para a diplomacia. O propósito da diplomacia é persuadir outra parte a aceitar sua visão dos interesses dessa parte e o que beneficiaria essa parte. Em outras palavras, persuadir a outra parte a fazer o que você quer que ela faça, porque ela foi convencida de que é do seu próprio interesse fazer isso. É disso que se trata a diplomacia. Para persuadir alguém a ver as coisas do seu jeito, você precisa entender como essa pessoa vê as coisas e por que as vê dessa forma. E isso é empatia. É muito diferente de simpatia, porque simpatia implica concordância. Empatia não implica concordância. Não implica nada além de compreensão. A falta de distinção entre essas coisas é muito evidente nas acusações de correção política contra dissidentes. Você explica algo porque o entende, e portanto é uma acusação de que você está simpatizando com isso. Então, se você olhar para a Ucrânia, você poderia dizer, bem, é claro, a invasão russa da Ucrânia foi totalmente ilegal sob o direito internacional. Nunca deveria ter acontecido. E curiosamente, aparentemente, inicialmente o Sr. Zelensky e o estabelecimento ucraniano entenderam isso. E assim, em Istambul, em março de 2022, apenas um mês após a invasão ocorrer, a Rússia, com a mediação da Turquia e do então primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, chegou a um acordo e um tratado preliminar que eles assinaram. Inicialmente, é claro, tinha um referendo,
Era para ser ratificado em uma reunião entre Zelensky e Putin. Ratified in a meeting between Zelensky and Putin. And our good friend Boris Johnson then E nosso bom amigo Boris Johnson, então, de repente voou para Kiev e aparentemente entregou uma mensagem aos ucranianos dizendo: bem, vocês podem estar prontos para a paz, mas nós não estamos. Isso ilustra que o propósito da guerra, na medida em que teve algum propósito, não era fazer nada pela Ucrânia, que sofreu terrivelmente nesta guerra, mas, nas palavras de Lloyd Austin, o então secretário de Defesa, enfraquecer e isolar a Rússia. Então foi um movimento estratégico, e estávamos preparados para lutar até o último ucraniano para conseguir isso. E agora estamos chegando bem perto do último ucraniano. Razão pela qual Wunderwaffen, armas maravilhosas de algum novo tipo importante, não vão causar um revés aos russos. not going to produce a setback to the Russians. The problem Ukraine has is it's lost. O problema que a Ucrânia enfrenta é que perdeu muitos homens e mulheres e simplesmente não consegue continuar uma ofensiva. É por isso que a incursão em Kursk, na Rússia, é um desastre, porque a Ucrânia enviou suas melhores tropas sobreviventes para lá, presumivelmente para se preparar para uma troca de territórios em uma negociação, e elas estão sendo devastadas. Seu perímetro de defesa está se contraindo constantemente, mesmo sem os norte-coreanos. A propósito, não sabemos. Supostamente, os norte-coreanos estão lutando lá até que não estejam mais. Então eles voltam. Mas o interessante é que eles convenientemente cometem suicídio em vez de serem capturados. Então, quem já viu um norte-coreano entrevistado, um prisioneiro de guerra da Coreia do Norte? A North Korean interviewed a prisoner of war from North Korea. There may be North Koreans fighting. Você sabe, pode haver norte-coreanos lutando lá. Kim Jong-un, o ditador da República Popular Democrática da Coreia, tem desejado que suas tropas sejam testadas em combate e se tornem endurecidas pela batalha. E ele está conseguindo isso se, de fato, suas tropas estiverem lá. Mas realmente não podemos afirmar. Isso remete ao fato de que nada é absolutamente verdadeiro e tudo é plausível. Nós realmente não sabemos. Não temos nenhuma evidência de que os norte-coreanos realmente estão lá. Então acho que isso é apenas uma ilustração de como fomos privados de informações realistas sobre o que está acontecendo no campo de batalha. E a observação final, é claro, é que o que você perde no campo de batalha não pode recuperar na mesa de negociações. What you lose on the battlefield, you can't regain at the negotiating table. The parameters, the outcome of the battlefield determines. Os parâmetros, o resultado do campo de batalha, determinam o que é possível em termos de reconciliação pós-guerra. Acho que você entende isso muito bem na Irlanda. Então essa é uma realidade. Quando ouço pessoas reclamarem que estamos entregando tudo a Putin, o fato é que Putin já tomou muito e não podemos tirar isso dele. Portanto, precisamos ser realistas sobre isso. Se você olhar para a geografia, não há nada entre Moscou e os Pirineus, exceto planícies planas, que são facilmente atravessadas por exércitos, e de fato foram por Napoleão e por Hitler. Não há nada a leste de Moscou, até a península de Kamchatka, exceto tundra congelada, que também é facilmente atravessada por exércitos, como os mongóis demonstraram em sua conquista da Rússia. The Mongols demonstrated in their takeover of Russia. So if you sit in Moscow and you look at the world, Então, se você está em Moscou e olha para o mundo, você é muito sensível à ideia de que poderia ser invadido pelo leste ou oeste e que não deve permitir isso. Você precisa de um cordão sanitário, uma espécie de cinturão de neutralidade entre você e potenciais inimigos. A Ucrânia deveria ser um lugar neutro assim. Deveria ser tanto um buffer quanto uma ponte entre a Rússia e o resto da Europa. E é exatamente isso que provavelmente acabará sendo se as coisas derem certo. Mas enquanto isso, não sabemos. Talvez 1 milhão de ucranianos tenham morrido. A Ucrânia começou sua independência com 52 milhões de habitantes. Quando a invasão começou, desculpe, não a guerra, mas a invasão, porque a guerra começou em 2014. A invasão não aconteceu até 2022. Esse número caiu para cerca de 32 milhões, porque a de natalidade da Ucrânia é a mais baixa da Europa. 32 million, because Ukraine's birth rate is the lowest in Europe, and many Ukrainians emigrated. Ukraine E muitos ucranianos emigraram.
A Ucrânia estava em péssimas condições durante grande parte desse período. Então, de 32 milhões, agora caiu para cerca de 20 milhões, porque 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas buscaram asilo político na Rússia. E o restante buscou asilo político na Europa, com 1,5 milhão deles na Polônia e quase 1 milhão deles na Alemanha, e assim por diante. Nenhum nos Estados Unidos de qualquer relevância, o que você sabe, contradiz nossa história como um refúgio para pessoas que precisam de um. Algo que o governo Trump, lamento dizer, está reforçando, e pior, com deportações em massa. Claro, todos nós não gostamos de ter muitos estrangeiros em nossa presença, suponho. Como Israel tem tanto poder de lobby sobre o governo dos estadunidenses? Bem, acho que grande parte disso é explicada, é claro, pelos horrores do Holocausto, que foi um fenômeno na Europa, não na América. Nós libertamos alguns dos campos de extermínio, embora o trabalho principal tenha sido feito pela União Soviética, o que novamente é algo que não gostamos de reconhecer. As pessoas se sentem culpadas ou são levadas a se sentir culpadas porque permitiram o genocídio. E o genocídio, a propósito, não foi apenas de judeus. Foi de ciganos, egípcios liberais e comunistas. Foi um vasto programa de massacre deliberado de pessoas cujo único crime era ser quem eram e acreditar no que acreditavam. E agora estamos vendo isso novamente. E nos Estados Unidos, deixe-me contar uma história. Não me lembro exatamente quando foi, mas eu estava em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ou talvez fosse Dubai, não me lembro. Mas liguei a TV no meu quarto de hotel para assistir ao noticiário da noite em árabe. E um dos itens que foi destaque era um filme caseiro de alguém em Gaza, que naquela época ainda era ocupado pelos israelenses. Eles ainda não tinham transformado em um campo de concentração, como fizeram depois. E eu vi 2 oficiais de inteligência da polícia israelense à paisana tirarem um garoto de cerca de 17 anos de sua casa, espancá-lo brutalmente, chutá-lo na cabeça e finalmente atirar em sua cabeça e sair rindo. E pensei comigo mesmo, quando isso chegar à imprensa em casa, o caos vai se instalar. Mas claro, nunca apareceu. E estamos nos autocensurando. Nossa mídia é, como acabou de mostrar no caso da Ucrânia, totalmente capaz de impedir qualquer opinião que não seja a mais conveniente para o governo ou grupos de interesse. Assim, temos uma sociedade nos Estados Unidos agora em que afirmamos ser uma democracia, mas em muitos aspectos somos uma plutocracia. E grande parte dessa plutocracia é judaica e associada a Israel e simpática a ele no sentido que mencionei anteriormente. E agora temos o fenômeno estranho de pessoas que cresceram sob o apartheid na África do Sul, em posições de autoridade, impondo políticas racistas sobre nós. E claro, Israel e África do Sul durante a era do apartheid eram grandes amigos e trabalharam juntos para construir as armas nucleares que ambos possuem e testá-las. Então quero dizer, eu lidei com a África do Sul que estava sob o apartheid, o que foi fascinante, mas dificilmente um deleite. De qualquer forma, agora temos essas pessoas. Nos Estados Unidos, fomos tão longe que o Sr. Trump acabou de declarar que os africâneres, sul-africanos brancos, estão agora em perigo de perseguição e, portanto, devem ser admitidos prioritariamente como refugiados, enquanto ninguém mais deveria ser admitido como refugiado. E claro, 7% dos sul-africanos são brancos, eles possuem 70% das terras. Esse é o resultado do apartheid. E assim o governo aprovou uma lei que estabelece um procedimento para expropriar terras não utilizadas e redistribuí-las aos agricultores africanos negros. Mas o fato é que nenhuma expropriação desse tipo ocorreu até agora. E o que temos são os ressentimentos de Elon Musk, Peter Thiel e David Sachs, eu acho, que são todos sul-africanos expatriados que passaram pelo trauma do desmantelamento do apartheid, no qual, aliás, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional esteve fortemente envolvida.
Acho que isso explica boa parte da inimizade do Sr. Musk em relação ao Westside. Então, bem, você sabe, nesse caso, talvez tenhamos recebido os imigrantes errados, mas temos uma plutocracia que manipula nossas eleições. Vou fazer um ponto final aqui. Acho que, de certa forma, tudo isso nos Estados Unidos pode ser autocorretivo. Apenas 60% dos americanos votaram na última eleição. 13 milhões de eleitores anteriores não compareceram às urnas. O Sr. Trump obteve 49,8% dos votos. Não uma maioria, mas uma pluralidade muito forte. Not a majority, a very strong plurality. Kamala Harris, his principal opponent, fell short of... Kamala Harris, sua principal oponente, não conseguiu. Acho que ela obteve cerca de 47%. E o restante foram votos de protesto para candidatos de terceiros partidos de um tipo ou de outro. Então, quando ele diz que tem um mandato, ele tem um mandato de algo abaixo de 30% dos americanos adultos. E o que ele está fazendo é destruir os serviços governamentais, criando caos, interrompendo tudo a ponto de Joseph Stiglitz, um economista ganhador do Prêmio Nobel de renome mundial, dizer que os Estados Unidos não são mais investíveis, que ele não aconselharia nenhum estrangeiro a investir nos Estados Unidos e que os americanos deveriam reter seus investimentos até que as coisas se acalmem, a poeira assente. Então estamos em um estado precário e isso, eu acho, explica boa parte do comportamento errático que você vê. Há um genocídio ocorrendo na Palestina? Acho que precisamos prestar homenagem ao TikTok, que para os jovens tem sido um mecanismo para mostrar a realidade como eles a percebem diretamente, sem filtros. E é exatamente por isso que o lobby de Israel estabeleceu um objetivo nos Estados Unidos de banir o TikTok. Não tem nada a ver com espionagem chinesa e tudo a ver com o fato de que ele conseguiu mudar a opinião americana entre os jovens, pelo menos, incluindo os jovens judeus, para uma maioria que não quer ter nada a ver com o comportamento de Israel ou ser associado a ele, e reconhece que somos totalmente cúmplices em tudo que Israel fez. Não poderia conduzir a guerra por um minuto se não estivéssemos fornecendo financiamento e armamento. Ponto final. Quanto a haver ou não genocídio, acreditamos que havia 2,3 milhões de palestinos em Gaza no início desta guerra de aniquilação. O Sr. Trump disse que planeja redesenvolver Gaza e transformá-la em um resort com uma Trump Tower e um Trump International Hotel, para os quais os palestinos não precisariam se candidatar para hospedagem. Ele diz que agora há 1,7 milhão de palestinos a serem removidos, limpos etnicamente. Outro dia, outra estimativa que vi de Israel era que havia 1,9 milhão de palestinos. Mas para onde foram os 400 mil ou 600 mil? E assim, não acho que haja qualquer dúvida. Sei que o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional examinaram meticulosamente as evidências e concluíram que há, assim como a Human Rights Watch, assim como a Anistia Internacional, assim como a B'Tselem, a Organização Israelense de Direitos Humanos. Então não acho que haja qualquer dúvida aqui, a menos que você seja um verdadeiro crente no sionismo, o que muitos são. Então, para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Em primeiro lugar, estamos indo em direção à turbulência, obviamente. Deixe-me explicar um pouco. A mensagem que a administração Trump acabou de entregar na Conferência de Segurança de Munique, a principal mensagem foi que estamos nos reorientando em direção ao Pacífico e nos afastando do Atlântico. Portanto, vocês europeus, que por 80 anos dependeram de nós para manter a ordem na Europa, terão que encontrar seus próprios meios de manter a ordem. Essa foi a mensagem. Eu noto que Antônio Costa, que é o presidente do Conselho Europeu, disse que a Europa deve agora negociar uma nova arquitetura de segurança com a Rússia. Vai levar algum tempo para os europeus chegarem a um acordo com ele, por causa do choque que temos discutido, o fato de que eles tinham uma percepção errada da realidade como resultado da guerra de informação.
Mas eles chegarão a essa conclusão. E como a Irlanda faz parte da OEPOR, você pode ser uma das vozes racionais que incentivam o realismo onde houve ilusão. Dito isso, 27 países não são melhores do que 27 pessoas para alcançar um consenso. E a Europa aparentemente não consegue tomar decisões. Acabamos de ver isso anteriormente na reunião em Paris, que foi truncada. Você sabe, a Itália estava em silêncio. A Alemanha se opôs ao envio de tropas para a Ucrânia. O Reino Unido disse que enviaria tropas, mas depois qualificou dizendo que só se os americanos fossem também, o que dissemos que não faremos. E claro, toda a ideia de forças da OTAN na Ucrânia é exatamente o que provocou os russos a entrarem na guerra em primeiro lugar. Então haverá... Eu não sei o que acontecerá na Europa. Eu não sou europeu. Perdi essa qualificação há 400 anos quando meus ancestrais se mudaram para cá. E isso é uma coisa. Não está claro para mim. Existem outros elementos, é claro, em jogo. Há a ilusão do Sr. Trump de que estrangeiros, e não americanos, pagam tarifas. Seus ataques são contra nós, não contra os países dos quais importamos. Somos muito dependentes de importações. Temos abusado da força do dólar americano com sanções promíscuas a praticamente todos, com o resultado de que o papel do dólar como método universal de liquidação de comércio está agora em risco. Criamos um grupo, inicialmente os BRICS, agora um BRICS expandido, que começou essencialmente como um movimento de protesto contra a hegemonia americana, mas que agora está se desenvolvendo em um corpo real de definição de regras e criou instituições como o novo Banco de Desenvolvimento para remediar a estagnação, ineficiência e falta de reforma no Banco Mundial, por exemplo. E temos a China criando instituições como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que os Estados Unidos estão quase sozinhos em boicotar. Curiosamente, o AIB segue exatamente as mesmas regras do Banco Mundial, com uma diferença. Para solicitar financiamento de projetos no AIB, você não precisa ser membro, enquanto deve ser membro do Banco Mundial para obter o benefício de seu financiamento. Então, o mundo está mudando quando novas instituições estão sendo criadas. Há um apelo por novas instituições, novos arranjos de segurança. Acho que você sabe, poderíamos continuar falando sobre isso. Eu não quero fazer isso. Então, eu só vou dizer que não acho que a caracterização que o governo Biden apresentou sobre os assuntos mundiais, a saber, que eles estão organizados em torno de duas grandes lutas, uma entre democracia e autocracia e a outra entre rivalidades de grandes potências, esteja correta. E sobre o último ponto, a rivalidade de grandes potências, um dos fenômenos mais interessantes que estamos observando é o ressurgimento de potências de médio porte como forças por direito próprio. Não é por acaso que a Arábia Saudita, que aspira a tal papel globalmente, foi o local da reunião russo-americana há alguns dias. E podemos olhar, você sabe, para a Turquia como outro exemplo. E o Brasil. Você sabe o que estamos vendo? É o surgimento do que eu chamo de uma ordem mundial multinodal, não multipolar. Um polo é uma linha entre dois pontos. Você sabe, as extremidades da linha são chamadas de polos. Mas o que estamos vivenciando é o surgimento de nós, que são tridimensionais, não bidimensionais. Podem evoluir, podem girar, podem acomodar conexões espessas e finas e operar em 3 dimensões. Por isso vemos países, alguns europeus, que ainda fingem ser potências mundiais, os franceses, por exemplo. Eles não são potências mundiais. Eles nem conseguem manter seu império unido na África hoje em dia. Mas eles são uma força como uma potência de médio porte. O Japão é semelhante, ressurgindo de sua concha após a ocupação americana, tornando-se não apenas um ator econômico em Rio. A Ásia-Pacífico, mas um jogador político e militar cada vez mais ativo.
Então, o mundo que conhecíamos, a ordem bipolar a qual você se referiu na Guerra Fria, não existe mais. E isso tinha seus defeitos, mas é muito mais confuso e requer uma agilidade na diplomacia que não tínhamos durante a Guerra Fria. A diplomacia na Guerra Fria não se assemelhava a nada tanto quanto a guerra de trincheiras. De vez em quando, fazíamos um pequeno reconhecimento sobre a linha. Não havia expectativa de que pudéssemos expandir para o território inimigo, e lutávamos em terras de ninguém. No terceiro mundo, tínhamos guerras por procuração. Fomos muito cuidadosos para não ter uma guerra direta. Agora enfrentamos o perigo de guerra direta, guerra nuclear. E você pode ver isso no reconhecimento da China de que não pode mais se dar ao luxo de ter uma força de ataque minimalista que daria uma mordida em algum outro país que atacasse com armas nucleares. Agora tem que abraçar a destruição mútua assegurada, muito apropriadamente soletrada MAD. E assim, em alguns anos, teremos 1.500 ICBMs chineses armados com armas nucleares apontados para os Estados Unidos, o que é suficiente para nos destruir totalmente, e mais um pouco. Então este é outro mundo com o qual estamos familiarizados. Pode se assemelhar à Europa do século XIX, de certa forma. E esta é a minha esperança, que assim como aconteceu no Congresso de Viena e no Concerto da Europa, que gerenciou um equilíbrio de poder entre várias partes, manteve a paz mais ou menos com alguns percalços, como a Guerra Franco-Prussiana e a Guerra da Crimeia, mas manteve a paz mais ou menos por um século até 1914. Espero que possamos aprender com isso. Podemos ter uma ordem inclusiva. Podemos ter uma ordem na qual ninguém tem permissão para exercer hegemonia geral. E aqui acho que vou terminar isso. Vejo que o Sr. English tem uma pergunta, então. Vou terminar isso apenas observando que cometemos um erro terrível. O mundo cometeu um erro terrível. A Irlanda estava um pouco preocupada na época, eu entendo. Mas após a Primeira Guerra Mundial, em vez de incluir todos com poder na Europa em uma reunião, decidimos excomungar a Alemanha e a Rússia. E o resultado foi a Segunda Guerra Mundial, e eu argumentaria também a Guerra Fria. Não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Precisamos emular o que Metternich e outros fizeram em Viena em 1815, incluir o inimigo. Os franceses foram reintegrados, mesmo tendo sido culpados de uma enorme perturbação da ordem europeia e de muitas mortes.